Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo, como vocês podem ver, também está. Gente, hoje o vídeo que eu vos trago foi um vídeo que me foi pedido no Instagram. As meninas por lá têm acompanhado o meu processo de emagrecimento. Até o momento eu posso dizer-vos que eu já perdi cerca de 6 quilos, mas fica aí ligadinho porque eu vou-te contar tudo, porque é que eu iniciei esse processo, como é que eu fui fazendo e todas as minhas dicas serão partilhadas nesse vídeo. Portanto, fica aí ligadinho que eu vou-te contar tudinho. Antes de dizer o que quer que seja nesse vídeo, eu quero alertar para duas coisas. Primeiro é que eu tenho hipotiroidismo, portanto, quem me segue aqui no canal há mais tempo está a par disso. Inclusive, eu tenho uma playlist dedicada a isso, com a minha história, com a minha operação de remoção total da tiroide. Portanto, eu tenho todas as minhas dicas, tudo aquilo por que eu passei, todos os sintomas que eu tive, enfim, vão estar aqui em cima nos cards, essa playlist que se chama A Minha Vida com Hipotiroidismo. Portanto, quem se identificar, esteja a passar pelo mesmo, recomendo mesmo a vocês verem esta série aqui do canal, porque eu acho que vale a pena, nem que seja para ajudar a vocês de alguma forma, portanto cliquem lá. A segunda coisa que eu quero dizer-vos é que não é uma dieta restrita, diria mais que é uma reeducação alimentar, portanto trata-se mais de encontrar o equilíbrio do que propriamente uma dieta, né, propriamente dita. Em 2017 iniciei este mesmo processo e eu consegui perder 11 quilos. Eu estava nos 76 e passei para os 65. Mas nem com um descuido, um comodismo, eu acabei recuperando nestes últimos 4 anos esses 11 quilos que eu havia perdido. Portanto, voltei para a estaca zero, ou seja, voltei a recuperar esses 11 quilos. No início deste ano eu estava até mais ou menos metade, foi até começar a fazer esse processo, eu estava novamente com os 76 quilos. Como vocês sabem, minha gente, eu tenho a minha loja, portanto, eu tenho o meu próprio negócio, eu tenho uma loja de moda feminina, onde eu sou a minha própria influencer, eu sou a cara e corpo da minha loja. Nesses últimos tempos, eu estava a ter uma certa dificuldade em caber nas minhas próprias roupas, nas roupas da minha loja. E isso foi uma coisa que me começou a incomodar, porque como é que eu posso passar uma imagem para vocês se primeiro eu não estou contente com o meu próprio corpo? As roupas da minha loja ficam muito justinhas, algumas inclusive não me servem e eu tenho que arranjar forma de vestir aquelas peças para as minhas clientes verem como é que elas ficam no corpo. Portanto, começou a tornar-se um pouquinho complicado para mim neste sentido. E, portanto, esta foi uma das razões também que me fez dar aquele clique para pensar realmente, Verónica, precisas fazer alguma coisa, não podes continuar nesse caminho. Também por questões de saúde não te vai ajudar em nada. Outra coisa que também se agravou foi o facto de, não é, eu trabalho em casa, a minha empresa é em casa e isso implica que eu passo a maior parte do tempo sentada ao computador e não me movimento muito, não ando muito, não faço muitos quilómetros. Exercício físico eu deixei de fazer porque eu adoro fazer as minhas caminhadas e então o período que eu reparei que eu estou mais ativa é no inverno. Eu gosto de sair no inverno, mesmo que esteja muito frio, vento, chuva. Eu sou aquela pessoa que sai de casa para ir fazer uma caminhada, mas no verão isto não acontece. Eu desisti das caminhadas no verão porque realmente o calor incomoda-me imenso e dificulta né, o meu exercício, portanto eu não gosto de fazer no verão e por isso, não é, acabou-se agravando um pouquinho. Bem, gente, não adianta nós querermos algo se a motivação não está lá. O segredo para tudo na nossa vida, a base é a motivação, porque se nós não tivermos a motivação para fazer algo,
não adianta querer, nós não vamos conseguir atingir aquele objetivo. Eu diria que a motivação é o combustível na nossa vida e isso tem muito a ver também com o estado da nossa mente, ok? Se a nossa mente não estiver forte o suficiente para nós termos aquele start de meu Deus, eu preciso mesmo fazer isso, ganhar aquela motivação para fazer aquilo, se a nossa mente não estiver preparada para isso, não nos adianta mesmo rigorosamente nada. Eu sabia que eu estava acima do peso, muito acima do peso, mas faltava-me a motivação. Eu, por muitas vezes, ao longo desse ano, tentei iniciar esse processo, mas lá está, faltava-me a motivação para conseguir levar o processo avante. Outra coisa que eu também quero dizer aqui a vocês é que, se vocês, assim como eu, ganharam muito peso, eu estou a falar em ganhar peso e não na perca de peso, porque isso também é outra coisa. Há muita gente que tenta ganhar peso e não consegue, mas eu só posso falar por mim na perda de peso, porque é aquilo que eu estou a viver nesse momento. Se vocês ganharam muito peso, vocês não ganharam esse peso todo em um mês. Não esperem também, metam isso na vossa cabeça, lá está, a mente é que comanda. Metam na vossa cabeça que vocês também não vão perder esse peso todo que vocês recuperaram ou ganharam em um mês. Tem que dar tempo ao tempo. Eu também, quando comecei a iniciar esse processo, as primeiras semanas, eu praticamente não via muita diferença no meu corpo, mas ela estava lá. Portanto, deem tempo ao tempo, deem realmente tempo ao tempo. É esse o segredo também. Não esperem que numa semana vocês vão perder um imenso, porque vocês não vão. O vosso corpo precisa de tempo para se ajustar e reajustar, portanto, deem tempo ao tempo. Como é que eu encontrei, como é que eu consegui encontrar a motivação para iniciar todo esse processo? Portanto, isso vai depender de pessoa para pessoa. No meu caso, eu reparei de todas as vezes que eu consegui perder esse monte de peso, não é? Eu reparei que havia um padrão aliado a isso. O primeiro foi eu comecei a sentir a minha imagem incomodava-me um pouco. As roupas que eu vestia já não me serviam, já não me assentavam bem. Eu olhava no espelho, vocês não gostava daquela imagem, ok? Não tenho que dizer a vocês que hoje, com 32 anos, eu já olho para mim de uma outra forma, já não me incomodava tanto a minha imagem como me incomodava, sei lá, há 5, 6 anos atrás. Tenho uma outra maturidade e isso vai se construindo ao longo dos anos, mas ainda assim incomodava-me um pouco. Claro que eu não deixava de vestir o que eu vestia, mas se calhar eu já procurava usar de outra forma. Houve peças que eventualmente eu deixei de usar porque deixaram de me servir. Houve outras peças que me ficavam mais justas, mas ou eu escondia com uma blusa mais larguinha, ou fui usando peças que se eu tivesse com 65 quilos eu não usava. Eu fui sempre fazendo os meus truques que eu passo lá na minha loja, portanto usava tipo uma terceira peça, um coletezinho para tentar me deixar mais confortável, não mostrar tanto as minhas banhocas, não é? E enfim, fui sempre dando jeitos. O segundo ponto foi realmente também por uma questão de saúde. Subir um lance de escadas eu já me cansava. Fazer certas atividades cá em casa eu já me sentia mais exausta, portanto a questão de saúde também é um elemento muito importante e também não vamos dizer que a questão estética é menos importante, porque não é, não é? Não vamos ser hipócritas nesse aspecto, mas também é um fator muito importante. E o terceiro padrão que eu comecei a notar foi que eu já estava a querer ver muitos vídeos de receitas saudáveis e normalmente quando eu começo a assistir muitos vídeos de coisas saudáveis, dietas mais saudáveis, enfim, segredos para perder peso, enfim, noto que eu tenho mais tendência a ganhar aquela motivação para entrar de cabeça nesse processo. E foi o que aconteceu novamente aqui. Eu comecei a assistir muitos vídeos de perda de peso e aquele que me fez dar assim o start foi a dieta do ovo. E foi aí que eu comecei oficialmente o meu processo de perda de peso.
Eu já conhecia essa dieta do ovo. Eu não vou dizer a vocês que eu fiz a dieta do ovo restrita, só comer ovos o dia todo. Eu não fiz isso. Eu adaptei para a minha realidade, adaptei para mim. Como é que eu fiz? Pelo menos nas primeiras 3 semanas, para dar aquele boost de motivação. Pequeno almoço. O que é que eu comia? Eu comia pão. O pão sempre esteve presente na minha vida e continua a estar até o dia de hoje. Mas nesses primeiros tempos, nesses primeiros dias, eu retirei o meu pão da manhã, mantive o meu café com leite e o que é que eu fiz? Eu mexia 2 ovos com um pouquinho de pimenta, porque eu gosto de pimenta, não colocava sal e não coloco até hoje. Fazia 2 ovos mexidos e separava metade desses 2 ovos mexidos. Eu comia o pequeno almoço com uma banana e o meu café com leite e a outra metade eu reservava para o meu almoço. O meu almoço era então a outra metade dos ovos mexidos e às vezes eu fazia 2 douradinhos, acrescentava, por exemplo, um hambúrguer, pegava nesses ovos mexidos e metia num wrap punha ketchup, punha mostarda, vocês não deixei de colocar essas coisas. E então este era o meu almoço. Depois, se me apetecesse comer uma peça de fruta, eu comia, mas normalmente isso não acontecia. Lanche. Dependia muito. Se eu tivesse com fome, eu comia uma peça de fruta ou comia um triângulozinho daqueles queijinhos tipo a vaca que ri. Lá está, a dieta do ovo, vocês só podem comer ovos, mas como eu vos disse, eu não fiz uma coisa restrita e então ao jantar, como o Hugo passava o dia todo fora de casa a trabalhar, ao jantar eu tentava não é fazer um jantar em condições. E às vezes eu fazia peito de frango. Uma coisa que eu me esqueci de dizer é que os douradinhos e os hambúrgueres eu tirei os fritos da minha vida e faço na air fryer, ok? Ao jantar, como eu disse a vocês, eu fazia peito de frango, fazia na air fryer ou no forno e comia com salada. Coloquei a alface na minha vida. Não é uma coisa que eu adoro, mas eu consigo já comer de boa. Tempero a minha alface com orégãos, azeite e vinagre. E depois ia comendo ali com o meu peito de frango, 2 peitos de frango e estava ótimo para mim. E para o então eu fazia o peito de frango com arroz, com massa, com puré, com batata assada. Portanto, outra coisa que eu também fiz foi retirar os hidratos nesses primeiros tempos. Portanto, eu não acompanhava a minha carne com arroz, com massa, nada disso. Portanto, eu substituí os hidratos por alface. E fui levando isso nas primeiras 3 semanas. Outra coisa que eu também retirei, consegui fazer isso e não senti assim muita falta, retirei os doces, nomeadamente os chocolates, as gomas, essas coisas assim, batatas fritas, tipo Doritos, que eu amo. As batatas de ketchup, amo, mas consegui retirar isso tudo, portanto eu passei um mês sem tocar num bocadinho de doce que fosse. E vocês agora me perguntam, mas isso não é muito restrito? Para mim não, gente, porque eu consigo fazer isso de boa, portanto, lá está, vocês têm que adaptar as coisas à vossa realidade e irem aos pouquinhos introduzindo e retirando essas coisas que vocês acham que vos faz muita falta. Se eu tive um mês a comer só saudável, não, porque ao domingo eu reservava o domingo para o dia do lixo, porque normalmente ao domingo nós vamos a jantar à casa da minha sogra e então eu gosto dos cozinhados dela e como à vontade. Portanto, ao domingo eu comia batata frita, eu comia, sei lá, rolo de carne, ou um ovo estrelado, essas coisas assim, portanto era tranquilo. E depois na segunda-feira eu voltava à minha reeducação lá. Outra coisa que eu também fiz foi o jejum intermitente, mas isso eu já faço há muitos anos, não é novo para mim. É uma coisa que eu consigo fazer, outras pessoas não conseguem. Portanto, a partir das 7 horas da noite, mais ou menos, eu já não comia nada e só bebia água, chá sem açúcar e essas coisas assim. Se me apetecesse muito, muito comer um doce, eu optava por comer uma banana, por exemplo, beber aqueles batidos que se vendem no continente que eu amo, portanto aquilo sacia-me muito e inclusive até hoje à noite, por exemplo, se eu começo a sentir fome depois do jantar, se eu beber, dar uns golinhos daquilo, eu sinto que já me acalma,
porque aquilo é docinho, é polpa de fruta, portanto não é tão ruim assim. Digamos que é mais saudável se eu comer uma bolacha, por exemplo. É isso que eu tenho feito. E, consequentemente, eu fui perdendo os meus quilinhos. Eu iniciei este processo em julho. Eu penso que comecei no dia 10 de julho até hoje. Continuo nesse processo. Claro que eu já passei dos 76, hoje estou com 69,200, portanto eu já perdi esses 6 quilos mais ou menos e claro que o meu objetivo é chegar aos 65 no mínimo, que era o peso que eu tinha perdido antes e que já me sentia confortável com o meu corpo. Portanto, é esse o meu objetivo até o final do ano, perder 65 quilos. Claro que eu vou conseguir, estou confiante, estou com um mindset certo para isso, tenho a motivação que eu preciso. Vejo muitas diferenças no meu corpo, por exemplo, essas calças que eu estou hoje aqui vestida são da loja e quando eu as mandei vir, ou seja, elas não me serviam, elas não me entravam sequer. O fecho aqui na lateral não fechava e então como é que eu consegui vestir para passar, para mostrar às minhas clientes como é que elas ficavam no corpo? Eu não conseguia, como eu não conseguia fechar o fecho, eu apertava essas duas bases, essas duas abas aqui e colocava a mão assim para fingir que, não é, estava aqui com a mão na cintura e etc. E disfarçava realmente isso. Hoje eu já não preciso, elas já me vestem, muita roupa que eu vestia já me está a servir novamente, portanto eu passei de um 44, 42, 44 para um 38, 40, vá, mais 40 do que 38, mas enfim, vocês já vejo mesmo muita diferença, o meu rosto já está mais afinadinho, ou seja, é assim, quando a gente realmente começa a ver os resultados, aí a gente não quer voltar antes. E o segredo é manter, ter o equilíbrio. Vocês podem comer, perceber que vocês podem comer comidas mais gordurosas, se bem que não é o ideal, mas não deixam de comer aquilo que vocês comem. O segredo está na quantidade que vocês ingerem. Por exemplo, eu antes comia um monte de batatas fritas, comia muitas vezes porcarias durante a semana, e agora, por exemplo, continuo a comer a minha pizza, não é? Mas como uma vez por semana. Continuo a comer comidas mais gordurosas, mas diminuo a quantidade. Portanto, dieta significa comer bife seco, peito de frango, sem molho, tirar o ketchup, tirar a mostarda. Não, vocês. Eu não tirei nada disso. Eu continuo a comer isso, continuo a comer a minha comida com molhos que realmente são bem fortes. Mas, em vez de comer encher o meu prato, não. Eu como menos quantidade. Batata, já como. Arroz, já como. Mas em vez de comer 3 colheres, 4 colheres de arroz, ponho 2. Ponho um bocadinho de salada. Em casa da minha sogra, eu já como salada. Só como alface. Mas eu como. Percebem isso? Portanto, é isso. São escolhas que vocês vão fazendo, diminuir as quantidades que vocês comem. Só diminuindo as quantidades, vocês já vão ver grande diferença. Se vocês antes comiam um pacote de bolachas, vocês reduzem para metade. Depois reduzem para metade da metade. E depois passam a comer só 2 bolachinhas, uma bolachinha, até vocês perceberem, ok, apetece-me muito comer aquilo, vou comer para tirar a minha vontade, mas eu não vou comer o pacote todo. Porque se vocês comem um pacote de bolachas todos os dias, é óbvio que vocês vão engordar. Não há como, gente. E pronto, é isso, gente. Eu hoje coloquei uma caixinha de perguntas no meu stories para vocês me deixarem algumas perguntas que me queiram colocar. Eu acho que até agora tenho 2 e algumas delas eu penso que já fui respondendo aqui, mas eu agora ver essas perguntas e vou responder. Eu se calhar devia ter feito isso ontem para dar tempo das meninas deixarem umas perguntas, mas pronto, enfim. Eu acho que as dúvidas que vocês possam ter eu já consegui responder, mas então, bora lá. Bom, eu tenho aqui 2 perguntinhas que me deixaram lá. A primeira é da Vânia e ela pergunta-me o seguinte: quantos quilos já se foram? E ela também diz que está nesse processo. Então, como eu disse aqui a vocês, eu comecei com 76, agora estou com 69,200, portanto já se foram aí mais ou menos 6 quilos. Portanto, estou muito feliz. E força, continua o que estás a fazer, que com certeza também vai chegar ao teu objetivo.
Depois, as outras perguntinhas que eu tenho aqui é da Luana e ela perguntou o seguinte: o que fizeste, como conseguiste, o que comes e qual o motivo? Acho que também já respondi a essas perguntinhas todas, já mostrei a vocês o que é que eu fiz, como é que eu consegui, a motivação é a base de tudo. O que é que eu como? Eu como de tudo, gente, como mesmo de tudo, mas o segredo está na redução das quantidades, portanto, agora também como sopa, eu antes não comia muita sopa, e fazer algumas substituições é o segredo. E qual foi o motivo? Também já disse a vocês, foi por não me sentir à vontade com o meu corpo, por questões de saúde também e porque tenho uma loja e preciso cuidar um pouquinho mais da minha imagem e estava-me a sentir mesmo muito desconfortável com a minha própria imagem. Portanto, estes foram os principais motivos. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou tentar atualizar com mais frequência esse diário da dieta, até porque eu ainda não cheguei ao meu objetivo. Mas sigam-me lá no Instagram, que é @vonifigueiredo, porque é por lá que eu partilho nos stories as minhas refeições, momentos que eu estou mais em baixo e também partilho esses momentos convosco. Portanto, sigam-me lá. Subscreva o canal se tu ainda não és subscrito aqui, para me ajudares a crescer, que é muito importante. Deixar o teu gosto nesse vídeo e a gente vê-se no próximo. Se tiverem alguma dúvida, deixem-me aqui também nos comentários que eu depois respondo. Mil beijinhos, sejam felizes e a gente vê-se no próximo vídeo. Tchau!